Faltando uns 10 minutos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como que vão as coisas por aí? Tudo bem? Tudo Tudo tranquilo? certo. Estou em diversos lugares. Aí a Cada um Thalita num está canto. onde? Thalita está em Estou em Ribeirão, Ribeirão hoje. Ribeirão Preto, o Elaine e a Priscila em São Paulo, e eu, Ernesto, estamos em Juiz de Fora. Hoje está diferente o negócio. Muito bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. O pessoal vai entrando aqui, já vejo nomes conhecidos. Muito obrigado pela presença, já iniciando. Hoje, eu acho que... Deixa eu só botar aqui algo importante sobre o Web Hour, né? O Web Hour, ele tinha intuição de ser como se fosse uma happy hour, né? A ideia é de ter um papo descontraído, um papo sobre algum assunto específico. E, Thalita, a gente podia providenciar a próxima vez, a gente enviar para quem for participar com a gente enviar uma cerveja, alguma coisa, Um kit. né? Um kit belisco, né? Para ficar bem à vontade esse Web Hour. Né? Aceito. Mas a gente tem tido aí, no decorrer do ano, alguns bate-papos aí muito interessantes. Sim. Algo que é legal, esse material fica gravado. Então, a gente tem um canal no YouTube. Quem quiser rever esse material depois, é só procurar. A gente está lá no YouTube, tivemos várias palestras. Geralmente, eu e a Thalita, que estamos coordenando isso daqui, que levamos isso daqui, hoje a gente tem um convidado extra nos ajudando aqui do lado administrativo, que é Ernesto. Ernesto já foi um entrevistado nosso, e a gente vai entrevistar duas doutoras aqui, são duas doutoras que eu posso dizer aqui de referência, principalmente na área, no nosso produto, né, o produto da Agitec e o Self. Então, tem a Priscila Rodrigues de... Vamos dizer, ela fica mais no ABC hoje, né, Priscila? Ou não? Você estava espalhada em outros lugares. Estou por aqui, mais no ABC mesmo. Mais no ABC. E tem a Elaine Taquerrara ali, fica na região do Itaim, no Morumbi, dominando aquela área. Então, muito obrigado. Primeiro, agradecer demais a presença das duas aqui, aceitar o convite, contar um pouquinho sobre Self, né? A ideia aqui é contar um pouquinho sobre Self. A gente começou com esse projeto, só para pontuar, quem não sabe, a gente começou com o projeto oficialmente em janeiro de 2022. Em janeiro de 2022, nós criamos um grupo piloto de doutores. E esse grupo piloto foi aumentando no decorrer do tempo até o lançamento do produto. Mas a Priscila e a Elaine, elas estavam desde o início. Então, eu acho que é muito legal a gente entender as percepções dela, da evolução do produto e tudo mais. Eu acho que é muito legal. E vocês, o pessoal que está assistindo, pessoal, fique à vontade. Aí, escreve uma pergunta, escreve aí na Q&A, chat, onde for, que a gente faz a pergunta aqui para elas. E, como eu falei, nosso convidado aqui especial, do lado da Agitec, a gente tem o Ernesto. Ernesto, para quem não sabe, ele é o diretor da Agitec, responsável por planejamentos, dos nossos planejamentos virtuais, nosso centro de planejamento que fica em Muriaé, pertinho aqui de Juiz de Fora. E aquele centro de planejamento que eu vou falar que me orgulho, né? Principalmente saber que o Ernesto está controlando ele, ouço muito o termo, nossa, como eu recebi um planejamento maduro, como eu recebo um planejamento bem amadurecido. Então, o Ernesto pode contar um pouquinho para a gente, um dos segredos aí que a gente consegue fazer isso. Bem, muito obrigado, todo mundo. Thalita aí também ajudando a coordenar aqui a gente. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? É diferente trabalhar com um ou mais alinhadores no consultório? Uma pergunta para começar. Priscila e Elaine. Uma coisa é você trabalhar exclusivamente com alinhador. A partir do momento que você começa a oferecer um ou dois, eu nem sei se a Priscila oferece mais de um alinhador. A Elaine eu sei que ela oferece. Então, queria ouvir a opinião de vocês duas. Bom, vou iniciar então. Primeiro, agradecer esse convite para participar do nosso Web Hour. Acho que são papos muito interessantes que vai elevar, né, o uso dos alinhadores e elevar a marca. Acho muito interessante. E como eu estive desde o projeto piloto, né, eu tenho um pouquinho de
conhecimento aí para falar desde quando começou. Hoje, na verdade, eu ofereço para o meu paciente um tratamento, né? Eu ofereço para ele o tratamento com alinhadores. E eu dou para ele as opções que eu trabalho no meu consultório. E, no fim, é o paciente mesmo que vai escolher qual é o alinhador que ele quer trabalhar. Hoje, a minha venda com selfie, ela, proporcionalmente com a outra marca que eu trabalho, eu diria 90% selfie e 10% a outra marca. Porque a qualidade do produto é excelente, os valores são excelentes, então eu não tenho do que me queixar. E trabalhar com duas marcas de alinhador é você mostrar para o paciente realmente quem que manda, né? Sou eu a protagonista do meu trabalho, sou eu que faço, né, os meus planejamentos, sou eu que estou por trás. Então, a marca ali do alinhador é uma parte importante, né, um coadjuvante importante, porque a gente precisa ter um alinhador de qualidade para nos auxiliar, mas quem está responsável por isso sou eu, doutora Priscila Rodrigues. Legal, Pri. Legal, muito bom. E você, doutora Elaine? Oi, gente, boa noite. Obrigada aí pelo convite, Adtec, Thalita, Mal, Ernesto. E uma delícia estar de novo com a Pri. A gente fez o nosso Self-Experience em São Paulo, a Pri é muito divertida. A gente fez em Porto Alegre também, e ela tem uma forma muito legal de passar as informações do dia a dia, uma excelente colega aí, profissional, que põe a mão na massa, né, Pri? Então, acho que vai sair muita dica legal hoje aí do Web Hour. Antes de responder essa pergunta... Posso abrir um parênteses? As duas Pode. aqui, eu me orgulho muito de olhar as duas aqui, porque elas não são professoras, não vêm de escola nenhuma, digamos, da linha de educação, mas elas são ambas clínicas, né? Então passam muita verdade, o clínico ali passa muita verdade do dia a dia, isso é muito legal. Uma ótima justificativa, já se a gente falar muita bobagem, vocês deem um desconto. Mas eu quero ainda fazer, antes de responder essa pergunta, só um comentário que eu não quis te interromper sobre o Centro de Planejamento do Ernesto. O Ernesto, para mim, tinha que andar com uma coroa aqui na cabeça, que ele é o rei do planejamento. E eu falo muito isso, que o planejamento, quando vem o planejamento, a gente vê um planejamento no CleanViewer, ele é muito melhor do que a gente esperava. Então, eu tenho certeza que tem ali todo o cérebro do Ernesto. E o melhor comentário que eu recebi de uma aluna, de uma colega, sobre o CleanViewer dela, foi que ela achou incrível que eles fizeram exatamente o que ela pediu. Tem traduções. Exato. Então, eu achei muito legal isso, porque é isso, a gente às vezes expressa, né, por escrito, expressa uma coisa que a gente quer no planejamento, né, Ernesto? E às vezes a gente tem umas surpresas, assim, então, obrigada aí pela sua competência, tenho certeza que tem seu dedo ali, em todos os casos. Então, gente, pode continuar, Elaine. Não, era isso. Ele não respondeu, a Elaine não respondeu a pergunta. Não, é porque eu queria fazer esse comentário, que eu achei muito legal ela falar que tinha exatamente o que ela queria. Eu falei, gente, não era mais do que a obrigação, sabe? Conta, Ernesto, conta o seu lado. Pode falar, Ernesto, depois eu volto à pergunta com a Elaine, então. Então, assim, primeiro agradecer aí os elogios, né? Não é comum, né? Normalmente a gente só recebe, o pessoal só entra em contato para reclamar quando tem alguma coisa, mas ainda bem que a gente tem conseguido aí feedbacks aí bem positivos por parte dos dentistas, justamente em relação a conseguir acertar aí os planejamentos e isso que a Elaine falou, né? Tentar fazer exatamente aquilo que o dentista pediu. Eu acho que o grande problema, que o grande desafio que a gente tem, né, em qualquer área, dentro da família, dentro da clínica, dentro de tudo, é comunicação, né? A gente conseguir se expressar da melhor maneira possível. Então, muitas vezes, quando talvez alguém que está assistindo aqui fala assim, mas o meu planejamento não ficou do jeito que eu queria, né? Tenho certeza que alguém está falando assim. Então, muitas vezes é a maneira como a gente se comunica, às vezes gera alguma dúvida de comunicação, mas a gente está sempre
tentando ali evoluir para poder seguir protocolos, para poder seguir aquilo que o dentista pediu, tendo uma visão aí de dentista, né, de ortodontista para ortodontista, que a gente sempre tenta fazer também. E, de novo, sempre tá evoluindo, né? A Elaine e a Priscila, que estão desde aí do projeto piloto, né? A Priscila, principalmente, ela ajudou bastante aí a validar o centro de planejamento, né? Todo dia, 7 horas da manhã, eu acordava e falei, gente, a primeira coisa que vai ter vai ser uma mensagem da Priscila aqui, Ai, meu Deus. para ela falar como que tinha que corrigir o planejamento. Mas é legal que a gente vai conseguindo alinhar, vai aparando aí as arestas de planejamento para poder conseguir fazer dentro daquilo que o ortodontista espera, mas sempre também dentro daquilo que é possível de ser feito, né? Então a gente sempre tem esse cuidado também de não fazer nada mirabolante que a gente sabe que não vai funcionar para que não tenha nenhum tipo de surpresa aí depois, né? Mas é isso, gente. Obrigado aí pelo feedback. Quem está aí assistindo também quiser mandar alguma pergunta a respeito do processo de planejamento, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode entrar em contato com o suporte clínico para a gente poder conseguir alinhar e ficar na melhor maneira possível. Elaine, não foge da pergunta, não, Elaine. Não, eu vou Como responder. como você lida com duas marcas? Não foge da pergunta, não. Não, eu vou, claro. No começo, quando eu comecei a trabalhar com selfie, né, eu trabalhei muitos anos com uma marca só, então eu me sentia bem desconfortável, parecia que eu estava ofertando a linha B do tratamento do consultório. E aí, com o tempo, a gente vai pegando um pouco mais de segurança, né, como a Priscila falou, e puxando para si a responsabilidade daquele tratamento, né? Então, hoje eu sempre ofereci um tratamento, não oferecia um alinhador. Mas hoje eu ofereço o tratamento e eu falo sobre o alinhador só no final, né? Daí sim eu digo que eu tenho X produtos, eu ofereço os produtos, precifico o produto, o serviço e faço a venda. Então, eu acho que hoje eu fico bem confortável, eu acho mais transparente com o cliente para a gente fazer dessa forma, porque quando ele entra no nosso consultório, ele já escolheu quem vai tratar ele, né? Ele não está ali para ficar jogando, teve uma indicação, pelo menos nosso perfil de cliente lá na clínica, não é um cliente que faz muito leilão, né? Ele veio indicado, eu não pego muita gente de internet, então talvez por isso tenha sido muito mais fácil o processo. A Pri falou um dado dela, que ela falou 90% dos tratamentos dela são hoje selfie, por escolha do cliente. Hoje, na clínica, faz 2 meses que a gente tem fechado 100% dos casos com alinhadores Smile Center, que é o nome que eu dou, né? Ali fazendo o nosso branding, vamos dizer assim. Então, acho bem legal essa proposta aí de puxar para si a responsabilidade, porque no final das contas, quem vai entregar realmente somos nós, né, Pri? Então, Sim. a marca do produto é importante, tem que ter o mínimo, né? Que é a qualidade, é um bom senso de planejamento, uma parceria legal, né? A marca do produto é importante, mas ela vai ao lado ou até abaixo do doutor, né? Nesse sentido, à frente do cliente. Então, acho que isso a gente tem conseguido trabalhar com essa nova proposta de negócio de vocês aí. Então, é isso, acho legal, acho importante ter essa opção hoje. Esse número até me surpreendeu, não acompanhava, não acompanho, né? Por que será que você não acompanha, Maurício? Você, por acaso, está viajando bastante, assim? O Ernesto fez um comentário hoje, eu acho que eu estou vendo mais você do que a Elaine está te vendo, né? Eu acho que é verdade. Acho que Mas então, um número que a gente tem acompanhado, né? A gente tem feito as conversões pouco a pouco, e agora também, bem ou mal, não é do dia para a noite que você converte tudo, né? Nós estamos trabalhando há 1 ano e meio com o selfie, na verdade, né? Então, é um processo, não é de um dia para a noite que um produto não serve, o outro serve, e nem deixou de servir, né? Há vários produtos bons no mercado. A gente tem que enquadrar o que serve no nosso modelo de negócio, acho que é esse o ponto. Eu não sei se a Elaine e a Priscila também passam por isso, eu também, dentro de consultório, eu sempre tive esse processo de oferecer os dois também. E a pergunta que sempre definia isso por parte do paciente é: você garante o resultado com qualquer um dos dois? Né? Eu acredito que é isso também que é a grande pergunta, a pergunta de 1 milhão aí que vale é isso. E eu falo com ele, sim,
você pode escolher uma grife, mas eu te garanto o resultado com os dois, né? Porque quem importa de fato aqui sou eu. Depois que eu passei a falar isso, eu acho que teve essa conversão de 100% aí também, igual a Elaine acabou de falar, sabe? Não tem Eu nada que acho que isso, eu acho que isso, Ernesto, é a parte principal, né? Porque hoje muito se fala sobre qual é a marca de alinhador que trata todos os casos, né? O Maurício responde isso em todo o self-experience que ele faz. Elaine já respondeu isso também quando a gente foi juntas. Eu também respondo isso. Hoje, dentro do meu clube, é a pergunta que eu mais respondo. Então, assim, eu vou contar para vocês aqui, o Ernesto sabe, porque o Ernesto participou disso, mas eu tenho o meu caso complexo, né? O Ernesto olhou para mim e fez assim: você é meio doida, né, de tratar esse caso com alinhador. Eu faria um tratamento híbrido. Foi uma conversa que a gente teve lá atrás. Então, não é o alinhador, é até onde você pode chegar com ele, é até onde você está preparado para fazer aquele tratamento. Né? Realmente era um tratamento super complexo, que um tratamento híbrido ia ser muito mais rápido, né? Porém, o paciente queria o tratamento com os alinhadores. Então, vamos entregar o que o paciente quer. Então, é bem bacana isso. Hoje eu falo muito isso no consultório, gravo muitos reels falando sobre isso, né? Então, qual é a marca? A marca é a doutora Priscila, é o meu conhecimento, é o que eu sei fazer. Então, a marca é Maurício, a marca é Elaine, a marca é o que o doutor tem o know-how para fazer. Falar para eles que Legal. quem trata somos nós, né? O alinhador é a Sim. ferramenta. É isso aí. Mas é um ponto, eu acho que até alguns colegas se sentem desconfortáveis, né? Eles realmente vendem os tratamentos achando que o diferencial é a grife do alinhador, né? marca. Eu já ouvi vários casos, esse eu não faria com esse, mas faria com tal, entendeu? Sendo ambos alinhadores. Então, talvez seja até um erro de mindset aí, da gente, talvez por tantos anos ter ouvido que o que funcionava era a marca e não o produto. Mas eu acho que a gente tem conseguido trabalhar bem nessa ideia, né? E hoje as pessoas já têm um pouco mais de consciência dessa história, que a pergunta não é se o alinhador trata todos os casos, né? Então, é se a gente trata todos os casos com o alinhador, né? Exato. E aí, muitas vezes, o paciente escolhe. É o que você falou, Pri, às vezes o caso é gigante. Um dos primeiros casos também que eu recebi, o Ernesto mandou uma mensagem muito legal no meu comentário ali. Ele escreveu: caso complexo para tratar com alinhador. Eu Está adorei. certa disso? Muito obrigada pelo conselho, né? Mas assim, e a gente fala isso para o paciente, isso é importante, né? Olha, o caso é muito complexo para tratar com alinhador. Você topa, você quer usar um auxiliar, né? Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa, isso é importante. O que é negociado ali não sai caro, nem por tempo e nem por preço, né? Pessoal, Então, gente, só para falar sobre essa mensagem, Maurício, tem muita gente que fica perguntando de onde que ela vem, né? Então, assim, a gente tem alguns protocolos lá de que toda vez que tiver distalização sequencial, meselização, quando a gente fala um caso complexo, ele está naquela mensagem envolvendo o seguinte: olha, é um caso que provavelmente vai requerer algum tipo de uso de elástico para melhorar a ancoragem, pode ser que você precise de algum botão para extruir algum dente em algum momento do tratamento. Então, assim, é mais um aviso para que o dentista saiba que existem movimentos ali que não são tão previsíveis e que podem requerer algum tipo de mecânica auxiliar. Não é a mensagem de que, olha, vai dar errado. Não, não tem nada a ver isso. É justamente isso. Olha, pensa que você pode precisar de um elástico de classe 2, um elástico de classe 3, algum elástico de oxidação, em algum momento talvez um botão para fazer uma mecânica de destruir algum dente que às vezes não acompanhou a movimentação. Então, é nesse sentido que a gente tenha essa mensagem, sabe? E tem uma outra Não é mensagem. só alinhador, né? Não é só alinhador. Há um Exatamente. auxiliar que ortodontia convencional, né? Que você faz no dia a dia de consultório. E tem a mensagem também de quando falta documentação, né? Porque às vezes a Isso, eu pessoa ia não falar manda dessa. fotografia, não manda panorâmica, sabe? Então, assim, a gente fica. Quando você vai avaliar o modelo de astemas para você segmentar o dente, é muito legal você ter uma fotografia bem feita, com espelho, com afastador, com iluminação adequada. Ajuda muito na hora do preparo do modelo para poder fazer
o caso. E temos ortodontistas lá dentro do centro de planejamento que também avaliam esse caso. Então, é a mesma coisa de eu entregar só um modelo físico para um dentista, ortodontista poder avaliar. Agora, uma coisa é quando você tem a documentação só com o modelo, outra coisa é quando você vai ter a panorâmica, a cefalometria, que pode ajudar a gente, fotografias, principalmente, muito bem feitas. Então, a gente criou um padrão de que toda vez, quando falta alguma coisa desse protocolo, que é a panorâmica, a cefalometria e conjunto de fotos intra e extrabucais, olha, vai ter uma mensagem aqui de aviso para o dentista que ele está faltando isso, mas a gente não está deixando de fazer o planejamento, sabe? E sabe o que é mais legal? 30% responde, eu tinha tudo, mas eu fiquei com preguiça de enviar. Então, assim, aí ele vai lá e pôr em rascunho a e revisão adiciona. e adiciona os arquivos restantes que tinha Exato. ali, porque eu não achava que isso fazia falta, sabe? Exato. Então, Isso é um jeito bom até de guardar. E é um jeito bom de guardar, né? Porque Guardar ali vira um documentação, prontuário né? virtual do seu paciente, né? Você pode tirar fotos, inclusive durante o tratamento, pessoal, e colocar lá, né? Então, é muito bacana isso, porque você acaba tendo tudo organizado na pasta, com data, com nome, com tudo organizadinho. Então, é muito bom. E Ernesto, quando vocês vão traçar longo eixo, isso aqui, vocês olham a PAN? Ou não? Sim, olha a panorâmica, para avaliar se tem implante, coroa, local de colocar o attachment. A gente olha a radiografia para isso tudo, olha as fotografias. Então, assim, tudo é válido. Até a cefalometria a gente avalia, sabe? Porque às vezes a pessoa manda a prescrição aberta, quero alinhar e nivelar. Poxa, será que eu posso projetar esses incisivos? Então a gente avalia o padrão facial do paciente, vê questão de osso e tudo mais, se o dentista enviar para a gente a documentação. Legal. Eu momentos. acho que a gente tinha programado já um web hour com o Ernesto para tirar essas dúvidas aí, mas as meninas já estão aproveitando. Perguntando tudo para ele. Inverteu, né? As entrevistadas viraram entrevistadoras, mas tudo bem. Quem mandou botar o Ernesto aí no online, ao vivo, live? Pode perguntar, Elaine, continua. Não, Você vai bem? agora eu fiquei até inibida já. Não, eu só ia falar para ele que nesse momento eu não tenho saudade do que é puramente inteligência artificial, porque é uma coisa que faz falta, né? Assim, você ter alguém que olha a radiografia para dizer que daquele dente era o implante, não o outro, porque não que a gente faça isso com frequência, mas às vezes a gente erra, às vezes o longo eixo da raiz, ele não é o que é o padrão, a anatomia padrão, né? Quantas variações anatômicas nós temos? Então, tudo isso aí, eu acho legal essa pitadinha de gente mexendo no nosso planejamento. Eu gostei da pitadinha. Pessoal, tem uma pergunta bem interessante aqui do Érico Cota, né? Para tratamentos mais longos, fazendo a conta rápida, percebo que tratamentos de outra marca, ele não falou o nome, mas botou entre parênteses, moderate e comprehensive, se somados os adicionais, saem mais em conta que o selfie. Estou certo? O que vocês acham? Qual a visão de vocês sobre o comentário dele, sobre a pergunta dele? Eu acho que... Pode começar, Pri, desculpa. Não, vou falar sobre a minha experiência sobre os meus casos complexos, né? Quando você fala de pacotes, você tem uma liberdade de pedir quantos você quiser, que é uma liberdade. Porém, quando a gente fala de selfie, você tem uma liberdade de não pedir aqueles que você não vai utilizar. Então, é nessa conta que o doutor tem que entender, tem que fazer essa precificação baseado nisso. Por exemplo, o meu caso complexo, que é o meu caso de um canino incluso, eu tinha 38 alinhadores, porém, o paciente só usou o alinhador até o 27, porque dali para frente, o canino chegou na posição que eu queria e eu reescaneei para fazer uma segunda etapa. Então, aqueles alinhadores que sobraram, né, eu não tinha eles no consultório, eu não os comprei. Então, isso não me gera um ônus, né? Eu tenho isso muito pelo contrário, como um bônus, porque eu cobrei isso do paciente lá atrás. Então, eu tenho esses alinhadores que já estão pagos para usar na segunda etapa dele.
né? Então, hoje a marca está batendo nessa tecla, né? Que se você somar X alinhadores com X alinhadores vezes o valor, fica a mesma coisa. Não, não fica a mesma coisa, tá? Eu tenho hoje, em tratamento, 40 casos de selfie, e eu já finalizei pelo menos uns 20, 25 casos, tá? E eu digo para vocês, não é a mesma coisa. Sabendo precificar e sabendo trabalhar com esse pausar a produção e só comprar os alinhadores que você efetivamente vai utilizar, sabendo trabalhar com isso, não a outra marca não fica mais barato. Ok, eu tenho uma... Pode falar, Elaine. Não, eu ia fazer um comentário que depende também muito da forma como você trabalha, né? No caso, Hélio, eu no consultório, para os casos complexos, apesar de ter recebido o puxão de orelha do Ernesto naquele caso, eu geralmente ofereço o híbrido, né? Há movimentos que eu já ofereço para ele trabalhando com auxiliar, porque também não é meu interesse ficar com aquele paciente 5 anos no meu consultório, 3 anos no meu consultório, batendo a cabeça, sabe? Tentando trazer um movimento que é muito complexo, que eu sei que vai demorar pela nossa experiência, só com alinhadores. Se o paciente quer, é uma coisa, né? Mas geralmente eu não quero. Então, esse já é a minha abordagem no consultório. Eu geralmente ofereço, sim, terapias auxiliares. Eu acho que torna o tratamento mais, assim, assertivo. Tá? E um caso que eu concordo com você, que sem dúvida a gente vai ter pacotes valendo mais a pena, aí já acho que é um paciente que tem um perfil pouco colaborador, que a gente pode ter surpresas. Então, não do ponto de vista mecânico, mas do ponto de vista colaborativo, porque o aparelho é móvel, né? Então, assim, removível, né? Então, se você tem um cara que não usa, que desconecta do tratamento, que faz você perder alinhador, fase, ficar brecando, indo para trás, indo para frente, prolongando aquilo, dependendo da forma como a gente cobra, a gente pode sim ter um prejuízo, vamos dizer assim. Não um prejuízo, mas talvez, como você falou, ficar somando vai ficar mais caro do que um pacote, tá? Então, eu acho que depende muito também do perfil do nosso tipo de trabalho aí, tá? A gente não tem tido esses problemas ainda, mas é algo recente. Vamos dizer, se eu estou trabalhando com selfie há 1 ano e meio, eu não tenho um caso que finalizou com 2, 3, 4 para ter tido prejuízo, né? Então, hoje os meus casos estão rodando todos no positivo, graças a Deus. Mas com essa experiência da Pri, como ela falou, também tem que ficar esperta, fazer a pausa, abortar a produção, tem que ficar ligada na data do cancelamento, né? Então, exige da gente também um certo cuidado em relação aos tratamentos, tá? Eu vou fazer um comentário referente à pergunta do Hélio. É a seguinte, quando você, né, calcula moderate, quantos alinhadores, refinamento, quanto que dá direito, é número, é muito específico. Só que eu não trato número em biologia, paciente não é número. Então, se eu tiver um planejamento que são 28 alinhadores, eles não se enquadram no moderate, ele já virou comprehensive. Só que você vai tratar com uma quantidade muito pequena de alinhadores. Isso é um ponto muito para pensar. E outra coisa, deu 28 no arco superior? Legal, mas e no arco inferior se deu 12? Depende, uma maloclusão é diferente. Olha a quantidade total de alinhadores. Você nunca calcula full time, quantidade total de alinhadores. Você determina, você pode ter um arco com muito menos. Então, muda totalmente esse contexto de cálculo. E o outro cálculo, um cuidado que eu tive quando eu comecei a trabalhar com selfie, eu levantei, e daí eu peço para cada um fazer no seu consultório, eu levantei meus 2 últimos anos de tratamentos com alinhadores. Fiz um levantamento de quantos alinhadores eu havia gasto para cada tratamento, quantos refinamentos, quantos alinhadores dava em cada caso. Qual a conclusão que eu cheguei? O valor que eu pago, legal, me dá uma segurança, eu posso tratar tratamentos longos, mas a hora que eu chegava na média de tratamentos ali, eu via que não chegava num número muito alto de alinhadores. A média é baixo. Então, eu estou pagando muito alto pela média. Daí eu pegava aquele valor, e aí cada um faz o seu cálculo. Quanto você paga para a empresa? A empresa tem desconto para isso, para aquilo. Eu pegava o valor que eu pagava e fazia o cálculo pela média. Eu falava, poxa, que caro que eu estou pagando. Daí eu tive. Se eu tivesse usado o selfie para fazer aquilo, poxa, seria muito melhor. E meu cálculo não foi baseado em quantos alinhadores eu usei de cada paciente, mas sim quantos eu encomendei, quantos eu recebi. Porque o que eu usei foi diferente.
Muitas vezes, um comentário que a Priscila falou, chega lá, 40 alinhadores, estágio 20 não está bom, eu posso parar, recomeçar o caso. Eu não fabriquei, eu não joguei fora aquilo. Ou então, às vezes, eu vou forçando a barra, mal adaptado, eu já corrijo no meio do caminho. Faz mais sentido, finaliza mais rápido. Então, esse daí é um conceito, um dos conceitos principais aí do fluxo do self. Pessoal, eu vou ter uma pergunta aqui do Pedro Dalla, de Vitória. Gente boa, eu acabei nem falando, mas para quem não sabe, Priscila Rodrigues, Elaine Takehara, elas têm um Club Self. Nosso projeto de educação é um projeto terceirizado. A gente pega pessoas que têm experiência, jogam ali, e elas se comprometem da educação e treinamento para esses doutores. Assim como o Pedro Dalla, que está fazendo uma pergunta aqui para o pessoal. Assim como ele também tem um clube lá em Vitória. Mas a pergunta ele está fazendo, o famoso, né, o entrevistador virou entrevistado, está fazendo para o Ernesto, né? Como ver os planejamentos não aprovados, Ernesto? Como que você faz para ver aqueles planejamentos que você... geralmente, a nossa plataforma, você disponibiliza, né, faz um planejamento, cada modificação, né, faz o segundo planejamento, o terceiro, ficam todos disponíveis. No momento da aprovação, a gente remove aqueles não aprovados e deixa somente aquele que você aprovou. E ele está querendo ver os antigos, Ernesto. Será que dá para mexer, a gente conseguir no futuro disponibilizar? O que você acha? Então, Pedro, assim, a princípio está tudo arquivado dentro dos nossos servidores, sabe? Mas hoje a gente não tem como disponibilizar. Essa foi uma decisão que a gente tomou, principalmente por segurança, de deixar só o planejamento de fato que foi aprovado, porque imagina só, no planejamento tá ali relatório de IPR, que às vezes é diferente do planejamento 1, 2, 3, 4. Imagina se alguém aprovou o 3 e abre sem querer o 4 e vai lá faz o desgaste que era para ser feito no 4, não no 3, que é aquele que está seguindo. Então, assim, por motivo de segurança, a gente optou por não deixar disponível aqueles planejamentos não aprovados, tá? Mas estão todos arquivados dentro do servidor, tá tudo guardadinho lá. Se num futuro alguma coisa específica precisar, a gente consegue, de alguma maneira, disponibilizar. Mas essa é a razão pela qual a gente hoje deixa tudo travado, sabe? É interessante esse comentário do Ernesto, né? A visão e a preocupação, né? Às vezes você dá tanta informação que acaba atrapalhando. Quando você dá uma informação mais enxuta, mais direta, seja essa dentro de uma plataforma, você preencher um caso, seja essa para revisar um tratamento, tudo mais enxuto, a chance de ter erro é menor e de confundir doutor é menor também. Então, é uma preocupação nossa. Isso é super válido. Eu acho que se a gente entender que existe uma demanda, a gente vai ter que procurar uma maneira de oferecer isso de forma segura, tá? Então, a gente não tem ainda... Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, Self, ele foi construído, a base da construção do Self é feedback de doutores, tá? O Self, quando começou lá em janeiro de 2022, mudou demais até agora, baseado em feedback de doutores, feedback clínicos, e a gente está totalmente ouvidos para mudar isso. A vantagem de ser uma empresa nacional, pequena, tudo na nossa mão, a gente consegue fazer isso de forma rápida. Então, sempre compartilhe com a equipe comercial, equipe clínica, o que for, sempre compartilhe seus feedbacks, sejam eles positivos, negativos, e sugestões sempre são bem abertas conosco. Não tem aquilo, não tem e não vai ter, não existe isso. Sempre pode ser interessante, pode entrar na fila, vamos botar isso em consideração. Muito importante isso. O Hélio fez um novo comentário legal aqui, ó. Concordo com vocês, pois são muitas variáveis. Fiz somente uma conta fria. Estou aqui justamente pela liberdade, né, que temos com o Self. Não conseguimos, na consulta inicial, identificar com precisão o perfil de colaboração do paciente. Por isso, com o Self, podemos mudar o plano de tratamento conforme a resposta do mesmo. Legal, Hélio. Legal. É isso aí. Legal visão. Na outra, ficamos muito engessados.
Mas é natural, viu? Os primeiros casos que a gente faz essa conta que a gente fala, brinca sempre, né, na conta da padaria e fica tentando fazer aquele saldo positivo. Até não sei se o Dani já fez essa aula aqui com vocês, não fez? Ele faz um cálculo muito legal assim para precificação. O Daniel trabalha na Adtech, fazendo um cálculo de como seria um custo mensal do seu tratamento dentro do consultório. Eu acho bem legal a forma como ele calcula, porque aí você consegue trabalhar zero risco, sabendo que você não produz, né, não tem o custo do que você não usa, né, a conta uma conta que ele faz de valor mensal é bem interessante. Depois deve ter gravado a aula do Dani aí, se você tiver interesse, ou acessa o pessoal, a gente consegue compartilhar contigo, tá? Mas é uma E isso forma abre o leque também, né? Eu acho que essa forma do selfie de cobrança, ele abre um leque para o doutor trabalhar da maneira que o doutor quiser. Então, o doutor pode cobrar os alinhadores e fazer a manutenção mensal, o doutor pode fazer pacote fechado, o doutor pode cobrar o alinhador a cada trimestre, conforme o doutor está comprando da empresa. Então, dá um leque para o paciente que gosta, não, já quero passar tudo no cartão e resolver. Dá para fazer. Paciente que quer, não, eu quero fazer, mas eu não posso disponibilizar tudo. Vai fazendo tratamento por fase. Paga aquela fase de alinhadores, vai pagando as consultas. Eu acho que abre o leque para maiores possibilidades de pagamento para o seu paciente não fugir, né? Por conta de, ou eu só faço assim, ou eu só faço assado. Eu acho que esse leque é muito bom por conta desse pagamento por fases. Inclusive, né, uma coisa que a gente sempre comenta é a melhora no fluxo de caixa do consultório, porque como a gente também não tem que comprar o pacote antecipado, e você pode pagar por trimestre, e esse valor do trimestre você também pode parcelar por mês, então tudo isso vai deixando a saúde financeira do seu consultório melhor. Se você cobra um valor inicial, você tem o seu lucro antecipado, se você cobra ele parcelado, você consegue diluir também os seus custos, então isso é legal mesmo, Pri, acho que é uma grande vantagem, que aí cada um adequa a sua forma de negócio, né? Exato. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou começar, vocês levantaram a questão do precificação, mas antes de botar a precificação, eu vou botar uma pergunta só para entender o público que está assistindo aqui, tá? Eu queria, por favor, vocês puderem responder essa pergunta que eu vou botar aqui na tela. Passaporte, você tem passaporte selfie? Só para entender se é um público que já trabalha com o nosso produto, se não é. Então, eu estou vendo aqui algum pessoal do time nosso, né? Então, que trabalha conosco na Adtech. Então, muito obrigado, pessoal do time que está aqui com a gente, pessoal comercial, está acompanhando aqui a gente também. Bem, Estou vendo a Ana tá a aí ideia também. A ideia está aqui também. Ana Andrade é outra doutora que tem bastante experiência, também colaborou. Eu tenho que falar isso, né? Agradecer demais a colaboração de todo mundo, né? Do piloto. Eu não tenho como, assim, palavras para agradecer o que a gente cresceu ouvindo esse pessoal. Demais, demais, muito agradecido. Bem, eu vou encerrar a enquete, só para a gente ser ágil. E vou compartilhar aqui o resultado. A gente teve resultado aqui, 59% tem passaporte, 41% não tem. Olha que interessante, 41% não tem. Eu pensei que a maioria das pessoas teriam. Então, eu vou pedir para a Thalita. Thalita, pode compartilhar a tela aí com o voucher para quem estiver assistindo a gente? Sim, já vou colocar aqui. A Thalita vai compartilhar com a gente, ó. Então, a gente tem um voucher, né? A gente entende que muita gente já conhece sobre alinhadores, né? Não quer... o caminho para trabalhar conosco é comprar um passaporte. Esse passaporte tem um valor de R$ 499. Com esse voucher aqui, na hora que você comprar Web Hour Self, ele fica R$ 299. Entra na loja adtech.com.br, lá tem uma loja virtual. E ali você consegue adquirir o passaporte. Tem o QR Code aqui que a Thalita está mostrando. Isso. Só colocar aqui. Vamos deixar essa página aqui por enquanto, só um pouquinho, enquanto eu vou fazer outro questionamento, outra enquete. A outra enquete é... Deixa eu botar aqui. Para esse pessoal que já tem o passaporte, né? Já iniciou tratamento self?
Sim ou não? Uma das coisas que as pessoas... eu tenho ouvido, tá? É aquele famoso bate-papo de... Opa! Compartilhei errado, calma aí. Eu não consigo compartilhar. Bem, perdi aqui. Visualizar, baixar, reiniciar a enquete. Pronto, reiniciar. Pronto, botei aqui. Uma das coisas que eu ouço, muitas vezes, é que o doutor não começa caso, tem 2 motivos. Poxa, eu tenho medo de iniciar um caso na plataforma, eu não sei, eu tenho insegurança. Ou então, eu tenho medo de cobrar. Eu não sei como cobrar, quanto vai custar isso. São 2 coisas que eu ouço, né? Então, eu vejo que muita gente se anima, compra o passaporte, entende o valor do propósito, né, do nosso propósito, mas fiquei com insegurança. Então, são dois situações que eu vejo. Então, desse grupo que já tem o passaporte, quem já fez um tratamento selfie, vou compartilhar com vocês, 38% do grupo aqui não iniciou um caso. Daí entra a próxima dúvida para eu tirar minha dúvida, né? Próxima enquete. Vamos lá. Vamos conseguir iniciar aqui a próxima enquete? Que bom. Maurício, só lembrando que quem tem o passaporte, adquiriu o passaporte, já está liberado para colocar caso aí, tá? Então, a partir do momento aí, já vai estar liberado. A partir do momento que tem um passaporte, já pode, não tem nenhum curso, nada. Tem equipe de suporte clínico e tem os clubes. Cada clube, cada profissional pode auxiliar, né, em iniciar um caso. Isso é muito legal. Então, essa é a ideia de ter... Se você está dentro de um clube, como que eu faço para entrar no clube da Elaine? Como eu faço para entrar no clube da Priscila, do Pedro, da Ana? Eu acho que um dos maneiras é entrar no nosso site, seja selfie, ali fala um pouco do clube, e aí vira e mexe, a gente coloca dados, né, informação, ou então entra no Instagram dessas celebridades aí que você encontra no Instagram e pede, eu quero entrar no seu clube, e eles vão orientar como entrar no clube, tá? A próxima pergunta é dúvida de como precificar seu paciente, né? Você tem dúvida como precificar? Então, vamos encerrar a enquete aqui. Olha que assustador isso, né? 64% tem dúvida. E eu vou falar que é a dúvida, sim, mais frequente, né? Não estou dizendo que não manda caso, até pode mandar caso, mas ainda tem dúvida, ainda não tem um dado sedimentado. Eu vou dar um exemplo aqui, eu e a Elaine, a gente conversou bastante, como que a gente vai fazer, vamos mudar o modelo de cobrança, a gente fazia de uma maneira, a gente tomou a decisão de continuar com a maneira que a gente fazia. Será que é a melhor maneira a selfie? Não é o foco selfie, é a melhor maneira para o nosso paciente, algo muito pontual, a nossa realidade, onde a gente vive, o perfil do nosso paciente. Então, não existe, eu vou dar minha resposta, antes de deixar o pessoal responder. Não existe um modelo padrão, todo mundo tem que fazer assim. Você tem que olhar o seu modelo de negócio e aqui o selfie dá liberdade para você adequar o seu modelo de negócio naquela necessidade. Então, Priscila e Elaine, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre precificação, como vocês precificam, se foi a mesma desde o início, o que sua percepção, eu já adiantei o da Elaine, mas a percepção de cada uma a respeito disso. Bom, eu sempre fiz a minha formação ortodôntica, quando eu fiz a especialização, eu já aprendi lá atrás a fazer preço fechado. Então, eu aprendi isso desde a ortodontia fixa. Então, eu transformei isso para a primeira marca de só abrir um parênteses. Pessoal, deixa eu só abrir um parênteses, tá? Isso daí é provocação. Ela está dizendo que ela é novinha, que ela é coisa recente. Eu sou da moda antiga, né? Provocação isso, Pri. Da minha época já era preço fechado. Perdão. Na verdade, quando eu fiz a especialização, falava-se muito de autoligado, né? A minha especialização ela foi estritamente de autoligado. Então, como o autoligado era um aparelho que, né, mediante o que a gente tinha antes, ele era mais rápido e tal, então sempre falou-se de preço fechado.
Então, eu trabalhei com a ortodontia convencional, trocando as borrachinhas no sistema manutenção, mas quando eu falava de autoligado, eu já ia para o sistema pacote. Então, para mim, foi fácil transformar isso para o sistema preço fechado, né? Não pacote, perdão, preço fechado. E eu continuo fazendo isso. Só que hoje, quando eu trabalho com selfie, eu também faço um preço fechado. Porém, o paciente sabe os valores individuais de cada procedimento. Então, ele sabe o valor do escaneamento, do planejamento, das fases de alinhador. Então, eu transformo isso num valor total, o qual eu faço os parcelamentos, o que fica melhor para o paciente. Só que esse meu modelo de negócio hoje também me permite conversar com o cliente se ele quer esse pagamento por fase. Então, ó, cada fase custa X, as consultas custam Y. Você quer, então, pagar a primeira fase e ir pagando as consultas? Então, eu consigo atingir tanto o paciente que tem mais disponibilidade financeira para pagar tudo de uma vez, cartão, enfim, parcela, tal. Mas eu também consigo alcançar aquele paciente que quer fazer o tratamento de alinhador, mas às vezes ele não tem um limite no cartão, às vezes ele não tem uma disponibilidade naquele momento de fazer aquele pagamento por completo. Então, eu vejo que desse jeito de trabalhar, você consegue abrir, igual eu reitero que eu já falei, né? Abrir o leque para o paciente, para ele também poder fazer o tratamento e para você também ajudar ele, né? Essa parte do pausar a produção, o paciente está pagando por fase, ele nunca mais apareceu, ele nunca mais voltou, você está com a produção pausada, você também nunca vai mais pagar, né? Então, eu acho que abre o leque esse jeito, você pode fazer de todas as maneiras, fazer aparelho manutenção, fazer tratamento fechado, eu acho que super é válido. Legal. E você, Elaine? Eu eu já trabalhava com tratamento fechado, né, preço fechado, porque quando a gente trabalhava com convencional, é mais fácil o paciente entender que aquela consulta, ela é necessária e tem um valor, né? Porque se você também não vai à consulta, você não ativa, não troca o fio, etc e tal, você não vê o ortodontista mexendo. Quando eu comecei a trabalhar com alinhador, e as consultas não eram tão necessárias todos os meses, tudo, eu achei muito difícil você colocar impor uma regra de que o pagamento tinha que ser mensal durante a duração daquele tratamento. Então, nesse momento, eu instituí para os alinhadores um preço fechado. Quando eu trouxe para o selfie, eu tive essa dificuldade, você até comentou, né, que a gente foi reavaliar, mas o que nós já fazíamos de cobrança, eu não tinha como precificar diferente as marcas de alinhadores, né? Então, a gente trouxe para o selfie também um preço fechado e funciona muito bem para a nossa clientela. Agora, realmente, assim, não só o selfie, mas qualquer marca de alinhador, o preço fechado não pode ser um tratamento sem limite de número de pedidos, não pode ser um tratamento que limita por 5 anos, você fica lá tratando. Então, mesmo sendo um preço fechado, o que eu acho interessante é você limitar X número de fases ou X número de meses, e depois disso deixar isso em acordo que vai ser cobrado uma consulta X, né, o valor de uma consulta quando o paciente vier. Então, essa forma que eu trabalho hoje, eu acho bem, assim, tranquilo, porque não tem aquela questão do paciente não veio esse mês, você tem a cobrança, ou o paciente quer que você entregue um alinhador, ou às vezes ele foi viajar mesmo, você quer entregar o alinhador para não atrasar, entendeu? E aí tem que passar, não pagou, então eu não gosto muito de relacionar esse valor, assim, financeiro com a evolução do tratamento, eu acho que as coisas se embolam muito, eu prefiro fazer o preço fechado. Tá? E aí, quando a gente fala em preço fechado, acho que já é uma coisa que tem na cabeça do ortodontista, que tem tratamento que você ganha mais e tem tratamento que você ganha menos, né? A clínica, ela vai rodar numa média, né? Então, eu acho que quem já faz assim, né, já tem esse pensamento, não é todo caso que você ganha igual, entendeu? Então, não sei, para a gente foi tranquilo dessa forma. Mas nada impede, ainda vou reavaliar agora, né, que a gente até está fazendo essa conversão mais alta com o modelo do alinhador selfie, se seria interessante a gente rever isso, pode ser? Eu reforço, né? Não existe o certo e errado. Tem que ir o certo para o seu modelo de negócio, todo mundo tem que reestudar. No meu conceito, na minha percepção, o ideal era cobrar uma entrada e mensalidade, você não tem erro, não tem nunca ficar negativo.
mas tem que ver o perfil do seu paciente, tem que ver a sua clínica, o seu modelo de negócio, você não pode ir contra isso. Então, tem que ser muito bem estudado, e nada impede de você testar uma coisa, mudar, o business é nosso negócio é uma grande... Vocês não têm ideia o que é ter a liberdade de mudar. Você está fazendo um negócio que não está indo bem, você muda. Você não pode ficar estancado, um negócio que não vai bem, não vai para frente. Então, todos nós somos, né, vou botar aqui, profissionais liberais que têm seu business. Então, você tem essa possibilidade de testar uma coisa, testar outra. Fiquem abertos a isso, deixem a mente aberta aqui. Tem um comentário da Ana Flávia Lemos, tem um caso iniciado, e essa semana vendi mais 3. Eu achei excelente os alinhadores, o recorte, o material, o encaixe, a apresentação. Que propaganda, hein, Thalita? Vamos ter que arranjar uma porcentagem de desconto para ela. Não encomendei esse comentário aqui. Manda o kit para ela, o kit que está chegando aqui daqui a pouco. Kit da pipoca, do Web Hour. Vamos mandar para Ana Flávia Lemos o kit Web Hour, né? Cervejinha, beliscos para você. Muito obrigado pelo depoimento. Maurício, eu queria só fazer um adendo nessa parte de precificação. Eu acho que quando a gente fala em o que cobrar, como cobrar, a gente tem que fazer uma gama também de situações que podem acontecer. Quando a gente falava de ortodontia convencional, eu já nunca falei para o paciente valor de manutenção, né? Eu falava para ele que a manutenção quem fazia era ele na casa dele. No meu consultório ele fazia a ativação, né, do tratamento. E, às vezes, quando você condiciona o pagamento da consulta na vinda, ele, às vezes, não tem o dinheiro para vir, ele não vai vir. E aí, se ele dá esse gap de usar o alinhador, também é um problema. Tipo, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, mas eu também não vou pegar o alinhador. Então, conversar com o seu paciente, a importância dele ir, né? E não é só pegar um alinhador, é a continuidade do tratamento, é o que implica não pegar as próximas fases de alinhador no seu tratamento e deixar tudo isso muito explicadinho, né? Para você não ter também essa intercorrência de ter que pausar o tratamento e voltar ao alinhador, né? E ter essas intercorrências igual a gente tinha de paciente, que às vezes você colocava lá um elástico corrente para fazer uma movimentação, o paciente ficava 3 meses sem vir e voltava apinhado, né? Você tentou fechar um diastema, voltou um apinhamento. Então, tem que ter essa conversa com o paciente para você ter esse feeling, né, de qual é o tipo do seu paciente, para ver o que você oferece de melhor para ele. Isso daí, legal. Vocês, só para a gente não tem muito tempo aqui, está concluindo, já deu 1 hora, daí o Happy Hour fica cansativo mais do que 1 hora, mas assim, o que você ressaltaria no seu dia a dia, né? Podemos falar várias vantagens, destaques. A gente criou o Self realmente para abordar a ortodontia de um contexto como um todo. A possibilidade de iniciar, parar, continuar, entender a ortodontia como é ortodontia, atender um alinhador para ortodontistas. Não é vender um pacote e o ortodontista se vira. Então, foi esse o nosso objetivo. Eu poderia perguntar vários, né, vantagens, mas destaca uma, eu queria só uma de vocês. O que você destacaria como um diferencial? Você fala assim, poxa, Self mudou isso, né? O que mudou? O que foi um diferencial aqui no seu consultório faz diferença de verdade? Eu tenho uma lista, preciso escolher um. Escolhe uma. Você fala, se eu fosse escolher uma, o que a gente seria, né? Principal. O que é o principal aí? É mais barato e funciona igual. Eu acho que é um bom conceito para a gente pensar. De tudo, tem várias, né? Como a Pri falou, clinicamente a gente pode apontar diversas vantagens, né? Tem todas as características, as propriedades que eu acho que a gente precisava até de outro dia para falar sobre isso, as indicações clínicas, né? Eu falei para a Thalita que eu ia falar um pouquinho dos tratamentos em crianças, que hoje a minha primeira eleição é o Self, mas nem deu tempo. Mas assim, clinicamente você tem umas vantagens, a mecânica tem outras vantagens, o material tem outras vantagens, o setup tem outras vantagens, a gente consegue pegar pontos positivos, mas de tudo, era só uma marca. Então, eu falei que é barato e funciona igual. Então, assim, só isso responde já, né? Então... Agora eu fiquei curioso. Priscila, você encontrou uma vantagem?
Não encontrei. Eu acho que assim, eu vou levar tudo. Porque a gente parece meio Caxias falando isso, né? Tipo, eles estão lá, elas estão no som do clube, elas estão falando da marca, porque elas estão no meio disso, né? Mas eu acho que o que mais pega para todo mundo é o financeiro, né? É você ter um produto de qualidade com um preço acessível, né? E o que eu falo nas minhas aulas é que eu quero levar o melhor da odontologia para todos os meus pacientes. E essa palavra todos, ela está grifada em negrito, porque eu quero que todos os meus pacientes tenham a chance de usar um tratamento com alinhadores, né? E hoje o self me permite. É isso. Eu acho que o self hoje me permite levar o tratamento de alinhadores para todos os meus pacientes. Eu não dividi mais as classes ou o financeiro. Agora, todos os meus pacientes podem fazer tratamento com os alinhadores. Ó, a Thaís também não conseguiu achar só uma, não. Ó. Eu acho a possibilidade de recalcular a rota no meio do tratamento, o material e o valor. Não dá para fazer uma só. Tá difícil fazer uma só. Eu vejo aqui tem um comentário, né, da Ana de Moraes, né? Eu só vejo vantagens com o self, né? Então, é legal. Obrigado pelo depoimento. E aqui a Thaís, porque ela fala, né? Acho possibilidade, a Thalita já comentou, né? A possibilidade de recalcular a rota do meio do tratamento, material e valor. A Marli Fernandes Dias, esta não vale. Essa daqui Marli, não. nossa gerente comercial de São Paulo. Self leva acesso ao paciente. Olha só, Marli, legal, obrigado aí pela colaboração. Para finalizar, eu gostaria, a Elaine levantou a questão da criança, né, do tratamento de criança com alinhadores. Então, só para a gente finalizar, eu gostaria que você, Elaine e Priscila, quisessem mostrar um slide, quisessem falar sobre um tema, fique à vontade, só para a gente concluir esse bate-papo. Vai, Pri, você que é mais objetivo. Ai, meu Deus. Olha, essa pergunta vai de encontro a exatamente o que a Elaine falou e o que a doutora comentou aqui, né? A possibilidade de recalcular, né? Eu acho que isso é o melhor. E eu trabalho num negócio muito de sustentabilidade, né? Eu acho que economia de plástico para o nosso planeta, né? Não ter aquela quantidade de alinhadores que você não vai usar, né? E você tentar ficar forçando o tratamento, porque, putz, o alinhador já está aqui, né? Vamos tentar encaixar para ver o que acontece. Então, é isso, né? Não tem o que desmereça o produto, de verdade, não tem o que desmereça. Parece bem Caxias isso, mas realmente não tem. Depois que você pega o feeling do negócio, depois que você pega o feeling de pausar, saber precificar, saber olhar clinicamente, saber ali mais ou menos quantos alinhadores vêm, putz, é só sucesso, pessoal. Quem está com medo aí, quem não colocou o caso, coloquem, chamem a gente, eu, a doutora Elaine, Pedro, Ana, só time de gente fera, eles, tá? Eu estou ainda começando, mas eu vou chegar lá, que vale a pena porque só sucesso. Gostei de você falar que você está começando, Priscila. Então, já que você está começando, me fala assim, clinicamente, todos os casos você coloca selfie? Clinicamente, a segurança sua de tudo? Eu coloco Nossa, selfie. que bom, hein? Eu só não coloco o alinhador em um tipo de paciente, o não colaborador. E isso é uma frase grande em negrito do meu contrato. Se você não colaborar com o tratamento, você vai pagar de novo. É simples assim. Porque o alinhador, ele só não vai funcionar se você tiver um material de má qualidade, o que não é o nosso caso, se você tiver um profissional que não sabe o que está fazendo, que não é o caso da gente aqui, tá? E se o paciente não utilizar. Então, eu preciso dele como tríade aqui para tudo funcionar. Então, clinicamente, os meus resultados estão excelentes
Inclusive, vai ter a nossa pré-jornada na semana que vem, aproveitando aqui para fazer, né, um merchan da minha pré-jornada. E lá a gente mostra os casos clínicos. Quem tiver em dúvida, manda para a gente aqui inbox também, porque a gente mostra. É exatamente o que o Mal falou lá no começo. Eu não sou uma professora de formação, eu sou uma dentista clínica, eu mostro para vocês exatamente o que eu faço no consultório, o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona. Tem um Pergunta comentário aqui, É. deixa eu só ver aqui. A Rosane Andrade, ela pergunta: escaneamento STL. Todo scanner, né, ele produz alguns arquivos, mas todo scanner produz um arquivo STL. Nossa plataforma, ela é aberta, ela aceita qualquer scanner que você fizer escanear, nós aceitamos, tá? Então, não existe essa restrição. A Luciana Tavares, ela fala que gostaria de ter acesso à aula de precificação, ela botou o número dela aqui. Já marquei o número dela, viu, Maurício? Amanhã eu entro em contato. Luciana, eu já procurei aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou responder. Onde que a gente pode responder aqui? Vou responder no chat. No YouTube, vocês procuram lá, YouTube, escreve Happy Hour, tem todas as nossas aulas, e lá tem uma aula de precificação, tá? Então, ali já tem, é bem interessante. Eu vou tentar reproduzir aqui. A Ana de Moraes: antes eu não conseguia vender a outra marca de alinhadores, não me sentia seguro em precificar, tinha medo de algo de errado acontecer no meio do tratamento, não saber como resolver. Hoje me sinto mais confiante em vender um tratamento ortodôntico com a Selfie. Estou começando, tenho apenas 7 pacientes, mas vejo que isso só tende a melhorar cada dia. Legal, Ana. Isso mesmo, eu já ouvi muito isso, né? A hora que eu olho o valor de um tratamento, um preço fechado, eu falo: nossa, a empresa me jogou no colo um montão de alinhador, eu paguei um montão de preço, daqui para frente eu me viro, né? Se o paciente passar, tiver dor de barriga, o paciente não usar, tal, a responsabilidade é minha. Aqui com o Selfie fica muito mais fluido e vou falar, seguindo o fluxo da ortodontia convencional. Muito legal aqui, obrigado pelo depoimento. A Silvia pede aqui, onde tem as aulas gravadas? YouTube, escreve dentro do YouTube, escreve Web Hour, põe lá na pesquisar, vai aparecer todos os Web Hours que já fizemos, tá? Então fica lá disponível. Mas eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo disponibilizar aqui para vocês. Elaine, agora fala um pouquinho para a gente aí da sua percepção aí com crianças. Eu fiquei curioso. Eu comentei, né, que eu passava muito perrengue com a falta de retenção, né, de alinhadores em crianças, por conta das coroas curtas, expulsivas, muitas vezes em menor número, dentes faltando. E eu achei o Selfie genial nesse ponto, porque o tipo do material, a retenção interproximal que ele tem, o recorte, tudo isso, ele gera um alinhador que ele tem mais retenção. Então, a gente falou, a gente tem ônus e bônus de qualquer característica, né? E essa realmente, para tratar as crianças aí, eu tenho achado genial. Pouquíssimos attachments são necessários, o design deles é muito pequeno, então a retenção do alinhador ele não falha, mesmo em crianças que têm só decíduos. Então esse é um ponto clínico que tem me deixado bem feliz. E outra coisa, né, eu também tinha um certo preconceito, não acho que não funcione em crianças alinhadores, que é iatrogênico, nada dessas bobagens, mas eu penso que muitas vezes você tratar um paciente em crescimento, só alinhadores, ele não vai ser a melhor conduta clínica. Então eu acho legal essa história do Selfie ter não só as pausas, mas a ausência do prazo, sabe? Você não precisa ficar enfiando alinhador para resolver tudo o que o paciente precisa. Você pode intercalar tratamentos, aparelhos ortopédicos, contenções ativas, propulsores de verdade, alinhadores para fazer a correção lento-alveolar, acertar a simetria do arco. Então, eu acho legal essa maleabilidade, assim, para você poder intercalar os aparelhos nessa fase dos pacientes em crescimento. Então, por isso que eu tenho achado bem genial mesmo, assim, o tratamento para as crianças. Tratar eles também em todas as fases, né? Você faz aquele tratamento prévio, depois você espera, você vai tratar depois, muito bacana.
você E não no ter tempo, e no tempo certo, né? No tempo certo do paciente, né? paciente, não do pacote, né? Exato, exato. Então, isso eu tenho achado bem legal mesmo. E eu queria E só mandar um beijo, porque as meninas, a Ana Flávia, a Ana que colocou ali, a Thaís, são todas do clube, e a nossa galera é bem estudiosa. Eles vêm no Web Hour, vieram ontem no webinar, eles estão em todo lugar aí. Obrigada, meninas, um beijão. legal. Pessoal, eu coloquei no chat, eu acredito que vocês tenham a visão aí do chat, eu botei o endereço dessa aula de precificação. Ele não é uma aula, não é detalhado, mas eu acho que o Daniel chega até a compartilhar uma planilha ali na hora. Eu acho que ali dá para abrir uma visão mais ampla aí da questão da precificação. E você tentar se encaixar onde que seria legal. Uma coisa, só para concluir a questão de crianças, quando a gente criou esse projeto lá atrás, a gente não enxergava um benefício, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que criar, tanta coisa, e a gente enxergou essa vantagem de tratar crianças, principalmente em troca de dentição, né, dentição mista, durante o projeto piloto, baseado em feedback de colegas. Nossa, que sensacional, erupcionou um dente, eu parei, não recebi alinhador, então espera 4 meses, escaneia, dá continuidade. Então, isso foi algo que a gente aprendeu também. Então, foi muito, para mim, foi muito, eu fiquei muito feliz em ver esse feedback, né, de receber esse feedback e enxergar uma coisa que eu não tinha enxergado lá no começo. Então, foi muito legal. E faz todo sentido, se a gente olhar, o nosso esforço foi para não alterar o fluxo da ortodontia convencional. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, começar. Olá. Tudo bem, pessoal? Parece uma linha cruzada. Pois é. Salve, Não, é que eu salve, botei o link, Play. sabe? Não, eu botei o link da aula, eu estava falando boa noite naquela aula de precificação. Eita, nós. Só para vocês rirem aqui um pouquinho. Isso é o que acontece quando um homem tem que fazer o host da... Olha lá, Thalita. Olha a Thalita lá no Web Hour. Tá. Eu vou voltar aqui para vocês visualizarem. Esse daqui é o YouTube, pessoal. Escreve Web Hour aqui, ó. Web Hour que já tivemos, ó, Ernesto já aqui, que é conhecendo centro de planejamento. Os fundadores da Adtech, Alexandre e Dilza, foi o nosso Web Hour de estreia, contando um pouquinho da história da Adtech, muito legal. Aqui, de novo, o Ernesto está em todas. Ernesto e Glauber aqui, o Henrique Bassi, a Paula e o Daniel, e tem outras aqui. Aqui, impressoras 3D, modelos de resina, tem muita coisa interessante, pessoal. Então, vale a pena a gente ver. Uma pergunta da Rosane Andrade: os alinhadores expandem bem? O que você usa? Disjuntor antes do tratamento com alinhadores? Para você. Para mim, eles expandem muito bem, mas eles não farão, né, a expansão esquelética, ortopédica, o efeito em bases ósseas. É dentoalveolar também, como qualquer outro aparelho ortodôntico, tá? Então, se a necessidade realmente é expandir base, Rosane, ainda a disjuntor é o melhor efeito, né? Eu sempre gosto de avaliar muito a questão respiratória, sabe? Se você tem o paciente tem uma necessidade de ter uma melhora respiratória, como é que estão essas vias aéreas, né? Tem também os corredores de erupção, mas geralmente se você precisa só de uma expansão dentoalveolar, você pode confiar muito que os alinhadores eles fazem um excelente efeito, tá? Você tem uma experiência incrível. Só complementando o que a Elaine falou, a ortodontia não mudou, tá, pessoal? Então, se o paciente vai precisar de uma expansão, ele vai precisar de um expansor. Tudo é a mesma coisa. O alinhador é uma forma da gente fazer o tratamento. Mas o nosso diagnóstico ortodôntico não mudou. Então, se aquele paciente precisa de um expansor, precisa expandir bases ósseas, precisa ser uma expansão cirúrgica, aí tem que fazer o tratamento prévio, para depois fazer o tratamento com os alinhadores.
Legal. Gostei muito do comentário, Pri. A ortodontia não mudou, é isso mesmo. Não. A gente fala de alinhadores tal, e as pessoas, pessoal, eu estou há 21 anos nesse mundo. Então, infelizmente, não é ser mau profissional de forma alguma, mas infelizmente a concepção de você ver um tratamento no computador é diferente de a gente ver um tratamento na boca do paciente. Muitas vezes as pessoas, quando vêem no computador, parece que desliga a chavinha ortodontia. A gente vê aquelas vestibularizações que você não faria com o bracket. Você vê aquela expansão que você não faria no tratamento convencional. E isso tem que respeitar demais sempre. Então, eu sempre enfatizo, eu olho muito. Resultado clínico está na mão de um bom profissional. Mas o bom profissional, o que ele sabe fazer? Diagnosticar. Não tem mágica. Tem diagnosticar, tem que saber planejar, mas planejar baseado em biomecânica. Não vou conseguir distalizar segundo molar, ou então distalizar um terceiro molar. Com bracket você distalizaria um terceiro molar? Né? Começa daí, você tem tuber lá, você vai botar acessório no terceiro molar para distalizar, como que você faz? Não faz. Então o conceito não mudou, a ortodontia não mudou. Então são conceitos básicos que, infelizmente, o encantamento, né, do computador, o encantamento, mas eu recebi assim, então funciona. Quantas vezes eu ouvi falar, eu recebi o planejamento, quer dizer que funciona? Não. Foi algo que o Ernesto comentou lá atrás. Às vezes são a comunicação. O técnico se esforçou para atender a sua necessidade, você que é o doutor. O técnico não tem a capacidade ou a autonomia de falar, não, o doutor está errado. A gente escreve, quando a gente vai dar um passo maior que a perna, o Ernesto escreve, a equipe do Ernesto escreve. Esse cuidado, tome cuidado, movimentos desafiadores, talvez seja necessário terapia auxiliar. Então, isso é importante. O Fernando Bart, ele pergunta aqui, você indica contenção com alinhador somente ou fixa e alinhador? Então, somente contenção, legal. Um tema de contenção, eu já posso até fazer um spoiler leve aqui sobre contenção, mas Elaine e Pri, sobre contenção, o que vocês usam, o que vocês acreditam? Essa eu vou deixar para a Elaine, porque o Fernando é do meu clube, então ele já sabe a minha resposta. Não, mas ele perguntou para o Ernesto. Ele escreveu, boa noite, Ernesto. E Ernesto? Passa ou repassa aqui agora? O que é isso? Bem, então eu e a Thalita vamos responder. Então tá bom. Não, é para o Ernesto, olha lá. Ele falou isso, é para o Ernesto. Então, a gente até conversou na aula club aí da Priscila. Aí eu tô falando como ortodontista, tá, gente? Eu gosto muito de usar contenção fixa em pacientes com alinhador, porque assim, na orto fixa você termina um tratamento, você fica ali 3, 4 meses estabilizando aquele caso, terminando de ajustar a oclusão e tudo. E o alinhador, às vezes, você tem movimento até o último alinhador, sabe? Então, eu uso mais contenção fixa nos meus pacientes de alinhador do que nos pacientes de orto fixa. E associado sempre à placa também no arcado superior. Então, assim, a maior parte dos meus casos é a 3,3 inferior, superior 2,2 ou 1, dependendo do caso, mais a contenção fixa superior para poder estabilizar, sabe? E contenção, na maioria das vezes, é lifetime, né? É o que eu penso. Tô com sono, tô com cara de sono, gente. É a iluminação aqui que tá legal, entendeu? Tô não. Meu protocolo é o mesmo. Fixa superior e inferior, e eu uso ainda os alinhadores superior e inferior, né? Os alinhadores, as contenções, né? Já faço agora no selfie com alívio para contenção fixa, já vem tudo lindo e maravilhoso. Se o paciente ainda tem uma queixa de apertamento, ainda coloco um plano anterior ali de mordida para dar uma auxiliada. Estou usando muito, muito mesmo. As contenções do selfie que são sensacionais também. O meu é sempre associado, as duas. Legal. E você, Elaine, o que você
Geralmente eu indico a 3.3 inferior, fixa, e às vezes eu associo também no inferior com uma placa sobre, né, dependendo se tem paciente com parafunção, padrão muscular, se é uma face curta, se a gente vê que tem alguma questão relacionada ali. E o superior, geralmente, eu ponho só o acetato, a placa de contenção removível, a não ser que tenha uma classe 2.2, né, dependendo da má oclusão inicial, e aí eu coloco uma contenção fixa também, 2.2 ou 1.1. Acho que isso não muda Legal. muito, né? E é o que a gente já fazia também na orto convencional. Mas esse ponto que o Ernesto falou é muito importante, né? Porque às vezes no último alinhador tá todo mundo ainda com uma certa mobilidade, né? Porque terminou a movimentação ali. Então eu uso a fixa por conta disso também. Legal. Pessoal, mensagem de encerramento. Eu quero agradecer a todos, mas vocês podem fazer a mensagem de encerramento. A gente bateu o recorde aqui já passamos 20 minutos do nosso bate-papo, ainda tem assunto aqui para 2 dias. A gente tem que marcar outros O eventos. Ernesto, ó. O Ernesto que roubou o nosso horário aqui, ó. Isso que eu ia falar. Quem mandou você fazer o atrapalhou. convidado especial aí? Pois é. O Ernesto atrapalhou a Marcar gente outro hoje. para lavar a roupa suja aqui na frente de todo mundo, né? Olha, Boa noite para Muito- todo mundo. Agradecer o Maurício. Um abraço aí para todo mundo. Finalizar também agradecendo, um beijo, obrigada pelo convite. Convidar vocês também a visitar lá o site da Team One, a gente tem a entrada do clube, tem os cursos que são as jornadas, então quem tiver interesse também em conhecer um pouquinho mais lá e estudar com a gente, todo mundo convidado. Obrigada. Também queria agradecer a participação, muito obrigada pelo convite. Estaremos aí no próximo Selfie Experience lá em Curitiba. E a nossa pré-jornada também na semana que vem. Maurício, obrigada. Thalita, Ernesto. Ernesto, obrigada por me responder as minhas mensagens às 7 horas da manhã do domingo. Ele esqueceu de falar esse detalhe, tá, pessoal? Que é às 7 da manhã do domingo. Tá? Agradecer e ficar à disposição de vocês aí, principalmente daqueles que não colocaram casos, para começar aí a entrar no Clube Selfie, na jornada, e ter só sucesso aí com os tratamentos. Para quem ficou até o último minuto, só tem um spoiler, a gente vai ter uma mudança na nossa contenção, então logo vem novidades aí, a contenção, material diferente, top, logo vocês vão ver. E a Priscila lembrou muito bem, a gente vai estar dia 4 de agosto em Curitiba, quem for da região, vai ser um prazer receber, evento Self Experience, um evento sem custo, um evento que a gente vai lá, fala do nosso conceito, a Priscila vai estar contando um pouquinho sobre a experiência dela, a gente vai estar com o Maurílio Ataíde também, aqui de São Paulo, e com o Maurício Acorce lá em Curitiba. Então, cada um contando um pouquinho da sua experiência também, não é só um conceito, mas é bem legal esse tipo de evento. Depois de Curitiba, a gente vai ter evento em Florianópolis, Salvador e Fortaleza, quem estiver aí na região, ou quem não for da região, quiser tomar um sol em Fortaleza, Salvador ou Florianópolis, as 3 cidades especiais, hein, para a praia. Florianópolis, Salvador e Fortaleza. Quem quiser passear com a gente lá, geralmente é sexta-feira, no período da manhã. À tarde já pode ir para a praia, fica o final de semana lá. Agradeço a todos. Muito obrigado aí por mais um bate-papo bem agradável. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Abraço.